Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho de movimento circular uniforme. Então, ou seja, nós vamos trabalhar numa trajetória circular com velocidade constante. Velocidade é o módulo da velocidade constante, certo? Depois a gente vai para o movimento circular uniformemente variado, onde você também vai ter o valor da velocidade, o módulo da velocidade variando. Então, nesse caso aqui, quem varia é o vetor velocidade. O módulo da velocidade fica sempre constante, certo? Então, como é que funciona? Vamos fazer algumas recordações matemáticas aí inicialmente, né? E depois a gente entra na parte de movimento mesmo, ok? Então, vamos lembrar o seguinte, olha só. Imagina que você tenha lá uma circunferência, né? Então, você vai sair, vamos traçar aqui, né? Você vai sair do ponto A para ir até o ponto B. Pronto, ó. Certo? Essa distância OA e OB são iguais, lembra disso, corresponde ao raio da circunferência. Então, OA é igual a OB, que é igual ao raio, certo? Então, segmento OA, segmento OB, corresponde ao raio. Então, esse aqui é o raio da circunferência. Quando você vai de A para B pela circunferência, nós chamamos isso aqui de S, que é o arco da circunferência. E para você percorrer esse arco aqui, você teve que andar um ângulo θ. Pronto. Vamos lembrar da matemática. O que a matemática nos diz? A matemática nos diz o seguinte, que existe uma relação entre arco, ângulo e raio que se dá da seguinte maneira. S é igual a θ vezes R. Então, se você quer saber qual é o tamanho do arco, você multiplica o ângulo pelo raio. Cuidado, esse ângulo aqui tem que ser em radianos. Você não pode colocar esse ângulo em graus, tá? Tem que ser em radianos aqui, ok? Certo? Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos lembrar, por exemplo, qual seria o arco da circunferência se você desse uma volta completa. Então, se você dá uma volta completa, esse arco da circunferência, lá na matemática, a gente chama de comprimento da circunferência, que é o C. É o comprimento da circunferência. Outra coisa, quando você sai de A e completa toda a volta, qual é o ângulo que você vai varrer? Cuidado, em radianos. Então vai ser 2π. E o raio é o próprio raio. Pronto. Então, se a gente sabe que a relação S é igual a θ vezes R, isso vai me dar C é igual a 2π vezes R. Então, quando você completa uma volta, o caminho a ser percorrido corresponde a 2πr. Certo? Então, isso aqui é importante para você saber. Claro, se você der meia volta, então, por exemplo, meia volta, né, você sai de A, por exemplo, e vem até C, né, você vai fazer o quê? O comprimento que você percorreu equivale a π vezes R. Né, que seria o comprimento dividido por 2, então daria somente π vezes R. Ok? Então, inicialmente era isso que a gente precisava lembrar da matemática, tá? Então, o que você provavelmente viu em matemática é basicamente isso. Vou apagar aqui esse radianos aqui para reescrever a fórmula, que o comprimento é igual a 2π vezes R, tá? Nada me impede de trabalhar numa volta completa, chamar o comprimento de S. Então, deixa eu ver se você enxerga. Enxerga. S é igual a 2πr, tá?
Vou apagar isso aqui foi só para lembrar da matemática. Muito bem. Vamos ver agora aqui. Olha só, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o estudo pela física, tá? Então, quando você sai de A para B, né, você percorre esse arco S aqui, beleza. Só que isso agora na física, vamos lá. Só que para você ir de A até B, você demanda um intervalo de tempo ΔT. E esse intervalo de tempo ΔT é o mesmo para varrer esse ano. Então, o tempo que você leva para fazer isso é o mesmo tempo que você leva para fazer isso. Então, vamos fazer o seguinte: S é igual a θ vezes R. Vamos dividir os dois lados da igualdade pelo tempo. Então, você vai ter S sobre ΔT é igual a θ vezes R sobre ΔT. Pronto. O que é S sobre ΔT? Você já viu isso, é velocidade, e é a velocidade linear, V. Muito bem. Ora, se o caminho linear dividido pelo tempo é a velocidade linear, o caminho angular dividido pelo tempo vai ser a velocidade angular. Então, θ sobre ΔT vai ser a velocidade angular, vezes R. Pronto, olha aí que legal. Essa fórmula aqui é super importante, tá, gente? Essa aqui sempre está aparecendo nas questões de vestibulares, concurso, Enem. Então, de aparecer aí alguma coisa envolvendo o movimento circular, com certeza você vai ter essa fórmula aqui aparecendo para você, tá? Bom, conclusão. Qual é a fórmula da velocidade angular, então? Δθ sobre ΔT. Só que vamos fazer o seguinte. Vamos analisar agora uma volta completa. Então, uma volta. O Δθ, ele vale 2π. O ΔT tem um nome específico agora quando você trata uma volta completa. Então, ou seja, o tempo necessário para você dar uma volta inteira, nós chamamos de período, que é representado pela letra T maiúscula. Aí. Então, com essas informações aqui, nós vamos dizer que a velocidade angular desenvolvida quando você completa uma volta é 2π. Então, esse T aqui, deixar claro para você, que ele é o período. Tá? Ele é o período, que é o tempo necessário para completar uma volta. Bom, mas existe uma relação entre o período, porque assim, o movimento circular de forma ele é repetitivo. Tá? Então, isso aqui a gente vai chamar de MCU. Sabe? Porque ele é repetitivo. Ou seja, ele está sempre acontecendo, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com duas grandezas importantes aqui. Uma delas é o período. E a outra grandeza é a frequência. Chuvarada, esse barulho da chuva, viu? Tá? E a outra grandeza é a frequência. Ora, qual é a relação entre o período e a frequência? Vamos lá. O período é o intervalo de tempo para uma volta. O intervalo de tempo para uma volta. O que é a frequência? É o número de voltas do intervalo de tempo. Tá? Ok? Então a gente consegue perceber que um é o inverso do outro. Então o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período. Ora, com essa conclusão, se nós tínhamos que a velocidade angular era 2π sobre t, podemos dizer também que a
velocidade angular vai ser dada por 2π vezes F, já que 1 sobre T é a própria frequência. Tá? Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar esse quadro aqui, né? E vamos continuar o nosso estudo agora falando um pouquinho dessa velocidade aqui, certinho? Dá um pause aqui e já voltamos. Pronto. Então, apagamos o quadro e já reescrevemos aqui, né? S igual a θr, as formas que nós já vimos. V igual a ômega R, ômega é 2π sobre T, ômega também pode ser dado por 2πf. Lembrar, o ângulo tem que ser em radiano, nós vamos chamar de rad, né? E a velocidade angular, o ômega, em radianos por segundo, ok? Já que você tem, né, delta θ sobre delta t. Lembra? Isso aqui, ó, né, vem daqui. Ômega é igual a delta θ sobre delta t, ok? Bom, vamos lembrar agora de mais algumas coisinhas aqui. Primeiro, vamos relacionar essas fórmulas aqui. Então nós tínhamos que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Mas se a velocidade angular pode ser 2π sobre t ou 2πf, então vamos lá. A velocidade vai ser 2π sobre t vezes r, ou a velocidade pode ser 2πf r. Repara que essa fórmula aqui basicamente a distância sobre o tempo, né? Porque 2πr é o comprimento da circunferência e no período o intervalo de tempo. Então isso aqui basicamente é até a própria fórmula da matemática, né? Comprimento sobre o tempo, tá? Comprimento da circunferência medido pelo tempo, pelo período, ok? Pronto. Então essas fórmulas aqui são importantes. Quando é que eu vou usar cada uma delas? Depende do que o problema vai te dizer. Se ele estiver tratando, por exemplo, com a velocidade angular, somente você vai usar essa fórmula. Se ele estiver tratando período, você usa essa. Se ele estiver tratando frequência, você utiliza essa. Tá? Jóia. Agora vamos pensar aqui o seguinte. Se você tem essa trajetória circular com essas velocidades, vamos pensar o seguinte, tá? O que eu tinha dito no início do problema, da aula de hoje, foi assim. Vamos traçar aqui. Vamos colocar uma partícula para se movimentar no sentido horário. Então, para mudar até de cor aqui. Coloca para girar no sentido. Então, essa circunferência, né, gira no sentido horário. Pronto. Então, agora vamos representar a partícula em diferentes pontos. Aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? Imagina que você começa a girar agora. Pensar na caneta. Se eu pegar essa caneta, quando ela passar aqui por cima, eu soltar essa caneta, então imagina, né? Está girando, de repente solta. Quando solta, ela segue uma trajetória que tangencia a circunferência. Então, esse vetor aqui, ele representa a velocidade. Vamos continuar girando. Então, se eu soltar agora aqui, ele vem para baixo. Se eu soltar aqui embaixo, ele vai para a esquerda. E se eu continuar girando, ele vai para cima. Pronto. Observe que essa velocidade aqui é o módulo, né? O módulo dessa velocidade aqui pode ser dada por qualquer uma dessas duas fórmulas aqui. E se você tiver velocidade angular, você também pode utilizar essa fórmula, certo? Mas existe uma coisa importante aqui. O módulo do vetor é igual, mas o vetor não é o mesmo. O vetor não é o mesmo. Repara, esse vetor está orientado para a direita, esse para baixo, esse para a esquerda, esse para cima. Então tem que ter algum agente responsável pela mudança de direção do vetor velocidade, né? E quem é que é responsável por isso? Quem é que muda um vetor de velocidade? Ou quem é que muda a velocidade? É uma aceleração. Então, nós temos, repara que essa aceleração está sempre apontando para onde? Né? Tentando puxar esse vetor para onde? Para o centro da curva. Ó. Ele está aqui, então ele vem para cá. Aí ele vem assim. Aí ele vem assim. Então, ou seja, ela está sempre tentando trazê-lo para o centro da curva. Então, existe uma aceleração orientada para o centro da curva
denominada aceleração centrípeta. Tá? Muito bem. E como é que a gente determina essa aceleração centrípeta? Então, quem é a aceleração centrípeta? Então, aceleração centrípeta. Então, ela é responsável pela mudança desse vetor de velocidade. Então, responsável pela mudança de direção do vetor velocidade. Certo? E como é que ele é calculado? Então, a aceleração centrípeta é dada por V2 sobre R. Esse é o módulo da aceleração centrípeta. Tá? V ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Então, sempre que você for convocado a determinar a aceleração centrípeta, V2 sobre R. Agora, cuidado, né? Olha como é que o V pode se apresentar para você. Então, vamos ver outras fórmulas aqui para aceleração centrípeta, tá? Então, olha só. O V pode ser ômega vezes R. Então, ficaria ômega 2, R2 sobre R. Então, ômega 2, R. Outra fórmula que você pode pegar para aceleração centrípeta aí. Então, você teria 4π2, olha só, o V é 2πr sobre T. Então ficaria 4π2R sobre T. Porque repara, né? Sobre T2. 4π2, 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado, T ao quadrado, T ao quadrado. R ao quadrado com o R de baixo, sobra um R em cima. Então, 4π2R sobre T2. E mais uma. Como é que ficaria? 4π2 F2 R. Porque tem o R daqui de baixo, um R ao quadrado daqui, o de baixo 4. Então fique atento, porque a aceleração centrípeta ela pode se apresentar dessas formas para vocês. Certo? Bom, vamos justificar agora por que a aceleração centrípeta tem essa fórmulazinha, tá? De novo, vou apagar o quadro e já volto. Bom, então já fiz o desenho aqui no quadro, pessoal. Olha só, estou demonstrando aí a aceleração centrípeta. O que a gente sabe? Vamos pensar o seguinte, na verdade essa foi uma demonstração feita por Newton, tá, gente? Então imaginou o seguinte, se você jogar um corpo paralelamente ao solo, você joga o corpo, então ele vai tangenciar a curvatura da Terra. A Terra é curva, tá, gente? Não é plana, certo? Então vai tangenciar a curvatura da Terra. Você tem o centro da Terra, tem a distância do centro até esse ponto, que é o raio da Terra. Depois você tem um raio da Terra e mais uma altura, né? Porque na verdade eu estou jogando a uma altura da superfície da Terra. E o Newton imaginou, percebeu que conforme a gravidade atuasse, a trajetória, na verdade, ela desceria aqui, né? Então eu teria uma pequena, e ia iniciar aqui no intervalo de tempo tendendo a zero, por exemplo, e iniciar a queda, tá? Mas vamos imaginar que a gente faça esse estudo logo a partir do momento em que eu abandono esse corpo, tá? Então, a partir do momento que eu abandono esse corpo, ele inicialmente tem um início de trajetória retilínea, né? Bom, e agora vamos tentar entender o seguinte, tá? Repara que isso aqui é um triângulo retângulo, hipotenusa e dois catetos. Então, o que nós temos? R mais H ao quadrado é igual a R ao quadrado mais D ao quadrado. Pronto. Produto notável. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. É igual.
AR ao quadrado mais B ao quadrado. Pronto. Então, esse R ao quadrado daqui, aliás, aqui eu posso tirar do parênteses, tá? Então, repare, esse R ao quadrado aqui vai cortar com esse. Outra coisa, essa altura aqui, como eu estou jogando aqui na superfície da Terra, essa altura aqui, comparada com o raio da Terra, é uma altura muito pequena. Então, vamos tirar esse H2 aqui. Isso aqui tende a zero. Então, sobrou 2RH é igual. Quem é D2? Se a gente está imaginando que, inicialmente, esse corpo seguiria essa trajetória retilínea, ele seguiria com uma velocidade constante. Então, distância é velocidade vezes tempo ao quadrado. Pronto. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos começar a ver algumas informações interessantes. Vamos pegar esse H e vamos isolá-lo. H é igual a V2T2 sobre 2R. Pronto. Olha só, aí alguém pode questionar, mas por que você isolou o H? Ora, porque vai chegar uma forma que nós conhecemos. Que forma é essa? Da altura. Lembra? A altura é dada por quê? Por G T ao quadrado sobre 2. E lembra, quem vai estar trazendo esse corpo aqui para baixo é a aceleração da gravidade. E como ela aponta em direção ao centro da Terra, nós vamos chamá-la também de aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta que está atuando sobre o corpo ali. Tá? Muito bem, então vamos ver o seguinte, H é igual. Repare que você tem o T2 e o 2 aqui, ó. E você tem o T2 e o 2 aqui, ó. Então vamos deixar esse T2 e esse 2 quietinhos aqui. E sobrou o V2 e o R. Quem é o V2 sobre R? Quem é que está sobrando aqui? Não a aceleração? Então aqui você vai colocar, né, uma aceleração. Então, ou seja, o movimento que ela passa a ter, associado aqui, que se tornará acelerado, é dado por essa condição. E acelerado em direção ao centro da Terra. Então, ou seja, A é igual a V2 sobre. Tá? Se você colocar, vamos lá, coloca um vetorzinho aqui e coloca um versorzinho aqui, ó, né, para mostrar que é radial. Ou seja, para mostrar que está tentando trazer o corpo em direção ao centro da Terra. Ok, pessoal? Então, essa iniciação ao movimento circular uniforme, né? Posteriormente nós vamos fazer alguns exercícios para ajudá-los a compreender melhor, mas essas informações já sugerem um bom estudo nessa área do conhecimento, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, é sempre um privilégio ter estado com vocês. E não para de chover, já viu? Valeu!